pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, gente, vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje na disciplina de matemática, certo, gente? Estamos falando sobre medidas. Então, vamos dar sequência aqui o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, pessoal, nós paramos nessa página aqui, que é a página 151. E nós falamos sobre um assunto bem legal, que foi sobre os centímetros e os milímetros, tá? Como é que eu escrevo centímetro? O seu M. Como é que eu escrevo milímetros? MM. Certo, gente? Então, nós estudamos isso na última aula, tá? Então, assim, para dar sequência, essa página 151, essa segunda questão aqui nós fizemos, porém nós não fizemos todo, porque aqui era para fazer uma comparação lá na nossa sala de aula. Então, nós fizemos aqui a letra A, né, que você colocou aí quantos passos, né, você vai ter aí a medição do seu passo, né, quantos centímetros tem o seu passo, você vai colocar aqui. E nós fizemos a letra C, que era você pegar aí um espaço da sua casa, de preferência uma sala, e você medir quantos passos você tem de um lado até o outro da parede, tá bom? E colocar aqui. Como era uma questão da gente fazer comparação na sala de aula, nós não vamos fazer essa aqui, tá bom? E na outra página, tá mostrando a continuidade dessa atividade, que é a terceira questão, tá certo? Então, nós estamos na página 152. 1, 5, 2. Ok, pessoal? Na página 152, nós vamos aqui dar sequência à atividade, mas antes, vamos recapitular o que nós estudamos na última aula. Nós estávamos vendo a régua, e para isso a gente verificou o que é um centímetro e o que é um metro. Porque se a gente fosse usar somente a medição da palma da nossa mão ou do tamanho do nosso pé, né, para fazer o nosso passo, claro que ia dar resultados diferentes. Porque a palma da mão da gente é diferente do tamanho da palma da mão de outra pessoa. Então, vai ter a divergência aí de valores. Então, para estabelecer aí um padrão de medida para todo mundo, nós temos aí o centímetro, o metro, né, que a gente vai ver mais na frente, e também nós temos o milímetro, tá certo, gente? Então, olha só o que a tia preparou aqui no quadro. Faz de conta que aqui é uma régua, tá? A tia tentou desenhar aqui uma régua que vai do 0 até o 10, certo, gente? Olha só, cada espaço do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4, do 4 até o 5, até acabar, nós chamamos esse espaço de centímetro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, aqui 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, aqui 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros e 10 centímetros. Todo esse espaço aqui que nós temos corresponde a 1 centímetro, tá? Como a tia desenhou do 0 até o 10, então nós temos quantos centímetros? 10 centímetros, tá? Ô tia, e o milímetro? O que é o milímetro? Olha só, nós não temos o espaço de um número até o outro. Então, bem pequenininho aqui, que quase não dá para ver, nós temos também outros espaços bem pequenininhos. Nós chamamos esses espaços bem pequenininhos de milímetros, tá? Que é um espaço correspondente entre um centímetro e o outro centímetro. Então, por exemplo, aqui do 0 até 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pequenos espaçozinhos. Então, aqui eu vou ter 10 milímetros, que corresponde a 1 centímetro, tá certo? Se eu parasse aqui, olha, passasse um traço aqui, antes um pouquinho do número 2, quantos milímetros eu ia ter? Se eu fosse contar do 0 até esse espaço aqui, eu vou ter 18. 18 o quê, tia? 18 milímetros. Só que aqui eu tenho quase 2 centímetros, tá? Só tá faltando 2 tracinhos aqui para eu chegar no número 2. Então, para eu chegar no número 2 aqui, eu cheguei até 18 tracinhos, 18 milímetros, tá certo? Então, vamos recapitular. Centímetros é aquele espaço entre um número e outro, esse espaço um pouquinho maior. E milímetro é o espaço entre 1 centímetro
tá? E outro centímetro, tá bom, gente? Aqueles pequenos tracinhos, certo? Bom, então quando a gente viu aqui a nossa régua, tá? Nós vamos dar sequência aqui à nossa atividade, a nossa terceira questão. Então, vamos lá. Agora, nessa página 152. A terceira questão diz assim: em cada item, observe o par de figuras e sem realizar medições, estime se o comprimento da linha vermelha vai ser igual, maior ou menor que o comprimento da linha azul. Assinale um X a sua resposta. Muito bem, olha só, a tia vai explicar para vocês. Aqui eu tenho algumas linhas na A e na B. Aí a gente vai observar essas linhas, o tamanho dessas linhas. Eu tenho uma linha vermelha, uma linha azul, né? E nós temos aqui a forma dessas linhas estarem diferentes. Mas, será que elas vão ter tamanhos diferentes? Sim ou não? Se a gente acha que vai ser maior, vai marcar o X aqui. Se for menor, vai ser aqui. E se for igual, vai marcar aqui, tá? Se eu for observar bem direitinho, gente, com bastante atenção, com bastante cuidadinho, eu vou perceber que o tamanho desse traço é o mesmo tamanho desse traço. Sabe qual é a diferença? É esse tracinho aqui preto, olha. Esse daqui tá pontudo pra cá e esse tá pontudo pra cá. Então, a gente tá vendo aqui uma ilusão de ótica, tá? Esse tracinho aqui tá confundindo a nossa cabecinha e a gente imagina que o tamanho do traço é diferente. A gente acha o quê? Que esse é menor e que esse é maior, não é? Não. Sabe por quê? Porque o vermelho é do mesmo tamanho do azul. A diferença aqui só tá na setinha, tá? Então, na realidade, ele não é nem maior, nem menor. Ele vai ser igual. Então, vamos passar um traço no igual. Passa um X aqui. E a letra B, tia? É a mesma coisa? É, gente, olha. O tamanho do vermelho é do mesmo tamanho do roxinho, do azulzinho. O mesmo tamanho, ó. O mesmo tamanho igual. Só que a gente tem a impressão, com esse tracinho aqui do lado, que o vermelho tá maior do que o azul. Isso também é uma ilusão de ótica, tá bom? Então, o tamanho dos dois tracinhos também é igual. Passa um traço aqui no igual, tá? O vermelho e o azul são iguais os tamanhos, tá bom? É só uma ilusão de ótica, tá bom, gente? Vamos lá. Quarta questão. Os besouros são insetos que podem ser de tamanhos variados, conforme a sua espécie. Observe abaixo alguns besouros de espécies diferentes em tamanho real. Muito bem, então nós temos aí a letra A. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada besouro em centímetros e anote as medidas no espaço, no lugar adequado. Lembre que ele quer a medição aqui em centímetros, tá? Então, a gente vai usar esse número maior aqui, tá certo? Pra gente medir o tamanho desses besourinhos aí, tá certo? Então, nós vamos usar aqui o número da nossa régua. Então, você vai pegar a sua régua aí pra dizer qual o valor que dá o tamanho desse besourinho aí, tá bom? Então, vamos lá? Quando você for pegar a sua régua e botar em cima do besouro, você vai olhar aqui, desde o 0, vai até quanto? Em centímetros. E nós vamos colocar aqui o valor. Quando eu for verificar aqui, eu vou perceber que vai dar 5 centímetros. Então, vamos lá. Resposta da letra A. Esse besouro preto bem grande, a resposta vai dar 5 centímetros, tá? Esse pequenininho aqui, olha, você vai pegar a régua e vai botar do 0, ele vai dar até onde? Coloca a régua em cima e vai verificar quantos centímetros. Sabe quantos centímetros ele vai dar? Ele vai dar 2 centímetros. E depois nós temos uma joaninha bem pequenininha, tá? Então, vamos ver também, ó. Bota a régua aqui e vai ver até onde ele vai. Nós vamos ter aqui só 1 centímetro, é muito pequenininho, não é? Então, vamos colocar 1 centímetro, o C e o M, certo? Dando sequência, letra B.
O besouro A é quantos centímetros maior do que o besouro C? Para a gente descobrir aqui, veja que eu tenho uma continha de menos, uma subtração. Eu vou pegar um número maior, vou diminuir pelo número menor, né? E vou achar aí quanto é a diferença de um para o outro, tá? Então, na letra B, nós vamos colocar aí a resposta, tá? Dentro do quadrinho, vamos fazer a continha. Quanto que vale o besouro maior? Não é 5? Menos. Quanto que vale o besouro menor? 1. Então, 5 menos 1 vai dar 4. 4 centímetros. A diferença do besouro maior para o besouro menor vai ser de 4 centímetros, fazendo uma continha de subtração. Ok, pessoal? Então, olha só, na próxima página, nós temos aqui falando sobre outra unidade de medida, ó, o metro, tá? O metro, gente, nós escrevemos assim, olha, só a letra M, tá? Então, eu já sei como é metro, já sei como é centímetro e já sei como é milímetro. Quando a gente vai ter aqui uma grande quantidade de centímetros, bastante centímetros aqui, a gente vai chegar na unidade de metro. Então, o metro vai servir para a gente medir aqueles objetos bem grandes, bem altos. Porque senão a gente vai ficar muito pequenininho, né? Vários centímetros. Então, é melhor já pegar uma unidade de medida grande, que é o metro. Tá? A gente só vai usar o metro para coisas grandes. Para coisas pequenas, como o meu lápis, a gente usa centímetro, tá bom? Se for muito pequenininho, a gente vai usar o milímetro, ok? Então, a tia vai fazer a leitura aqui, tá? Preste atenção e acompanhe junto comigo. Diz assim: nas páginas anteriores, medimos comprimentos em centímetros e em milímetros. Geralmente, essas unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos. Porém, quando é preciso medir comprimentos maiores, outras unidades são mais adequadas, como o metro, que a gente escreve com a letra M. Então, vamos lá. Uma situação comum de uso de metro como unidade de medida é o comprimento é quando medimos a altura de uma pessoa, justamente, né? A altura de uma pessoa, a pessoa é grande, então a gente vai medir em metros, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma atividade para nós respondermos. E aqui está mostrando uma pessoa medindo uma criancinha, certo? Aí ele diz assim: filha, você já tem 1 metro de altura, tá? Então, vamos lá. Escreva o nome de 2 objetos que têm um comprimento menor que 1 metro e maior que 1 metro. Olha só, quando a gente tem aqui um objeto pequenininho para a gente colocar aqui como destaque para descobrir quantos centímetros nós temos, é de fácil acesso, né? Por exemplo, o meu lápis. Agora, quando a gente vai falar de um objeto bem alto, bem grande, a gente vai falar sobre metro. Aí pode ser uma pessoa, pode ser uma casa, né? O tamanho, pode ser, enfim, várias coisas aí super grandes, tá certo? Então, vamos lá. A resposta da letra A. Ele quer que você coloque aí algum objeto que tenha menos de 1 metro, tá? Então, a gente pode colocar, por exemplo, nosso caderno, né? O nosso caderno é pequenininho, né, gente? Não é tão alto. Nós temos aqui como resposta também o estojo, o nosso lápis, tá? Estojo, o nosso lápis, né? Todos eles aqui vão medir centímetros e não metros, tá certo? E depois ele tá dizendo aí, olha, maior que 1 metro. Aí nós vamos, por exemplo, pensar o que é que nós temos na escola que é maior do que 1 metro. A lousa, né? É bem grande. Um carro, uma pessoa adulta tem mais de 1 metro, tá? Então, vamos colocar aqui como resposta. A lousa, né? Um carro. Outra coisa, uma pessoa, certo? E aí, sucessivamente, a gente pode colocar aqui vários tipos de exemplos, tá certo, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a aula sobre metro. Fiquem atentos às próximas atividades, tá certo?
Grande beijo da tia Denise. Tchau, tchau.